costuma receber cartas? Nos dias modernos em que nós estamos vivendo, carta é algo que não se vê, quase nunca se vê. Mas eu me lembro que quando eu era criança, a minha avó pedia que eu escrevesse cartas para os filhos que estavam no Mato Grosso, outros estavam na Bahia, outros estavam no Rio de Janeiro. E eu me lembro que eu tinha que escrever essas cartas de uma maneira bem clara, levar até o correio dentro de um envelope, selar, pagar uma taxa para que essa carta chegasse ao seu destino. O Apocalipse, bem como toda a Bíblia, mas especialmente o Apocalipse, é uma carta de Deus para nós. E talvez você tenha já perguntado por que uma carta tão cheia de enigmas, tão cheia de mistérios. É por causa de algo muito especial, porque se não fosse assim, ela já teria sido destruída. Satanás não gosta que nós saibamos os segredos de Deus. E ele coloca esses segredos para que nós entendamos. Existem enigmas dentro da própria Bíblia para nós decifrarmos o que significa esses escritos. Então hoje nós vamos para o capítulo 2, que fala exatamente das cartas que Deus endereçou ao anjo, o anjo falou com João e mandou que João escrevesse e mandasse para 7 igrejas da Ásia. E essas cartas também chegam para nós, especialmente amanhã, nós vamos ver no capítulo 3, que a última das igrejas, a igreja de Laodiceia, representa muito a realidade que nós vivemos hoje. Então vamos lá? Vamos aprender um pouquinho mais? Eu sou Cineuza Soares e aqui é o canal Bíblia em Poesia, todo dia acompanhando o projeto Reavivados pela Sua Palavra. Já estamos no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Pegue lá a sua Bíblia e acompanhe conosco. Mas depois que você ver tudo isso, faça sua inscrição e peça para alguém da sua família, um amigo seu, pelo menos um amigo, para fazer também essa inscrição, nos ajudar para crescermos um pouco mais na divulgação dessas palavras que são tão essenciais para os dias em que vivemos. Vamos lá então? Pegue sua Bíblia e acompanhe conosco. Para as igrejas da Ásia que essas cartas foram escritas e muitas lições são tiradas cada vez que elas são lidas. Era para a igreja da época e representa a nossa história, pois os seus ensinamentos vêm refrescar a nossa memória. Algumas cartas têm elogios, enquanto outras têm repreensão, mas todas elas certamente vai mexer a nossa mente e vai nos dar orientação. Laodiceia, sendo a última, representa a era atual, e é bom que se atente para o amor natural com que Deus envia as cartas. É um amor fraternal. E ao anjo da igreja em Éfeso, ele diz para João: você deve escrever então. Essas são as palavras daquele que tem as estrelas na sua mão, daquele que anda entre os 7 candelabros, os candelabros de ouro que está brilhando. Eu conheço as suas obras e sobre elas eu estarei agora te relatando. O seu trabalho duro e a sua perseverança, eu sei que você não pode tolerar os homens que estão a se portar, e você não pode ter neles confiança. Que você pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas que não são, e descobriu que eram eles mesmos que não eram cristãos. E por causa do meu nome, você tem perseverado. E muitos sofrimentos você tem de fato suportado, sem contudo se sentir por causa disso desanimado. Mas eu tenho contra você que você abandonou aquele que antes era o seu verdadeiro amor. De onde você caiu, trate logo de se lembrar, arrependa-se e pratique as obras que desde o início você estava a praticar. Porque se você não se arrepender, olhe bem o que farei. Até onde você está, com certeza eu irei. E o candelabro do seu lugar, aquele eu tirarei. Mas há uma coisa que eu tenho a seu favor, que com a prática dos nicolaítas, você teve sempre sentido horror. Como também sobre isso, eu não posso estar de maneira alguma a favor. Aquele que tem ouvidos, esse precisa ouvir, porque o Espírito Santo, a igreja diz assim: eu darei o direito para quem for vencedor de comer da árvore da vida que está no paraíso do Senhor. E para a igreja de Esmirna, foi assim que João escreveu. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu, mas reviveu. De sua pobreza, eu sei, eu conheço a sua tribulação,
dos que se intitulam judeus, mas que de fato não são. Mas eles são sinagoga de Satanás. Mas não tenha medo de sofrer, pois o diabo está para lançar dentro da prisão alguns de vocês. E para os colocar à prova, por 10 dias vocês serão atribulados. E se vocês forem fiéis até a morte, a coroa da vida lhes já está assegurado. Quem tem ouvidos precisa muito atento escutar o que o Deus Espírito Santo a vocês está a falar. O vencedor, a segunda morte e o seu dano, não, nunca, jamais sofrerá. Mas ao anjo da igreja em Pérgamo, estas coisas está a dizer para aquele que tem uma espada de 2 gumes, bem afiada, assim está a dizer: conheço o trono em que habitas, onde o trono de Satanás está, e que conservas o meu nome e a minha fé, você não foi negar. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, que foi morto, onde Satanás ainda está a morar. Mas eu tenho contra vocês ainda alguma questão, que vocês estão a sustentar a doutrina de Balaão, aquele que ensinava Balaque a armar muitas ciladas diante dos filhos de Deus, fazendo com que eles tivessem vontade de comer coisas sacrificadas. E também, junto com os ídolos, prostituição praticaram. E a doutrina dos nicolaítas, alguns de vocês até sustentaram. Portanto, se arrependam. Senão, isso eu farei. Com a espada da minha boca contra vocês, eu pelejarei. Quem tem ouvidos para ouvir, deve atento escutar. Ao vencedor eu darei do escondido maná, e também darei uma pedrinha, onde escrito estará um nome novo que ninguém conhece e que para sempre te acompanhará. Para a igreja de Tiatira, o Filho de Deus já tem escrito: aquele que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a perseverança, as suas últimas obras, que bem mais numerosa do que a primeira de fato é. Mas eu tenho contra ti o fato de tolerar uma mulher Jezabel, que se declara profetisa, mas que fica a ensinar a seduzir seus filhos, que são os meus, para prostituição praticar. Também comem coisas sacrificadas aos ídolos, e eu dei tempo para arrependimento. Porém, isso não tem acontecido até o presente momento. Eu a coloquei de cama, também a coloquei em grande tribulação. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras de insinuação, eu matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda tanto as mentes como os corações, e pagarei a cada um conforme for a sua ação. Mas eu digo a todos vocês, e também aqueles que não têm essa doutrina, e que sobre as coisas profundas de Satanás, em seu dia a dia, não examina, eu não lhes jogarei outra carga, mas vocês devem conservar tudo aquilo que vocês têm, até que eu possa voltar. E eu tenho um prêmio para o vencedor, ao vencedor que guardar todas as minhas verdades sobre as outras nações. Eu lhes darei autoridade, e com cetro de ferro você as regerá, como se fosse pedaços de barro, você as moerá. E a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai, te darei a estrela da manhã, como presente para você eu darei. Meus queridos, aqui estamos, nós temos 4 cartas. 4 cartas para 4 igrejas. Você se viu em alguma delas? Você tem um amor? Você tem tolerado práticas erradas dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da igreja? Talvez na igreja a gente nem consiga cuidar muito, né? Porque está além das nossas forças. Nem sempre nós somos líderes. Mas e na sua vida, na sua casa? É você que é o chefe da casa, é a chefe? Então não tolere coisas erradas. Deus vai te pedir conta de cada atitude sua. E eu desejo que você tenha hoje muita orientação do Espírito Santo
para você crescer no conhecimento e na graça do Senhor e ser todos os dias reavivado pela palavra do Senhor.